Ita, São Paulo. Quantos números de 6 algarismos distintos podemos formar usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nos quais o 1 e o 2 nunca ocupam posições adjacentes, mas o 3 e o 4 sempre ocupam posições adjacentes? Então, questão de análise combinatória, eu já anotei algumas informações aqui, né? Os dígitos que a gente tem e duas exigências dele, né? Ele quer que o 1 e o 2 nunca fiquem juntos e que o 3 e o 4 sempre fiquem juntos. Então, qual vai ser a nossa estratégia aqui? A gente vai calcular a quantidade de casos nos quais o 3 e o 4 sempre estão juntos. A gente vai calcular a quantidade de casos nos quais o 3 e o 4 e o 1 e o 2 sempre estão juntos ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando a gente pega o total de casos nos quais o 3 e o 4 estão juntos e subtrai a quantidade de casos nos quais o 3 e o 4 e o 1 e o 2 também estão, a gente descobre exatamente o número de casos nos quais o 3 e o 4 estão juntos, mas o 1 e o 2 não estão. Confuso? Um pouco, mas vamos, conforme a explicação for se desenvolvendo, eu acho que vai ficar mais claro. Primeiro vamos calcular lá a quantidade de casos nos quais o 3 e o 4 estão juntos. Vamos considerar que eles estariam no início do número aqui. Apenas supor. Como a gente vai permutar isso aqui, a gente vai considerar todos os casos. Não precisa ficar preocupado. Né? Então a gente tem 3 ou 4 aqui, aí a gente vai ter mais 4 números. Poderia ser o 1, o 2, o 5 e o 6. Beleza. Se a gente permutar isso aqui, né? E lembra que a gente vai permutar os dois números juntos, né? A gente considera isso aqui um termo só. Poderia ser uma letra, sei lá. A gente considera isso aqui uma coisa só. A gente vai permutar tudo. Então a gente vai permutar exatamente 5 elementos, né? Permutação de 5. Quando eu faço essa permutação de 5, eu considero casos como esse, né? Ou que o 1 está aqui, o 3 e o 4 aqui, o 2, o 5 e o 6, e assim por diante. Percebam, tem uma coisa importante. Quando ele pede que 3 e 4 fiquem juntos, isso aqui atende à exigência, mas isso aqui também. Então, para a gente calcular todos os casos mesmo, a gente vai ter que permutar os dois elementos ali. Então, a permutação de 5 vezes exatamente a permutação de 2. Certo? Então, a permutação de 5 dá 120, a de 2 dá 2. Então, a gente tem no total 240 casos. Beleza. Então, agora a gente vai aqui para a segunda exigência. A gente vai calcular a quantidade de casos nos quais a gente tem o 3 e o 4 juntos. Opa. 3 e o 4 juntos. E a gente também tem, por exemplo, o 1 e o 2, né? Aqui. E no meio deles poderia ter o 5 e o 6, né? Tem de ser o 5 e o 6, não necessariamente nessa ordem. Beleza. Agora, novamente explicando. Quando eu pego esses casos aqui, eu estou pegando casos nos quais o 1 e o 2 estão juntos aqui, né? Eu tenho o 3 e o 4 juntos, mas em alguns casos desses 240, o 1 e o 2 também estão. E eu não quero isso. Mas se eu pegar exatamente isso que eu não quero, né? Que o 3 e o 4 estejam juntos, mas que o 1 e o 2 também estejam, se eu pegar essa quantidade aqui, que vai dar o número x, e subtrair daqui, eu encontro os casos nos quais eu tenho o 3 e o 4 juntos, mas o 1 e o 2 não, né? Porque esses casos aqui, que eu vou calcular agora, é quando eu tenho exatamente o 1 e o 2 junto e o 3 e o 4 também, né? Então eu espero que tenha... Eu sei que é meio confuso, mas espero que tenha ficado claro. Tá. Então, novamente, aqui eu vou permutar 4 elementos, né? Vou permutar 4 elementos. E outra vez eu preciso permutar os elementos dentro das caixinhas, né? Então, vou fazer 2 permutações de 2 elementos. Beleza. Então, eu vou ficar aqui com 96, né? Dá 24 vezes 4, 96. E se eu fizer essa diferença, eu chego no valor 144. Percebam que se você só parasse a resolução aqui, você teria gabarito, né? Gabarito seria a letra C, mas não é. Gabarito é a letra A, tá bom? Então ficou letra A. É o primeiro vídeo, então
há muito o que melhorar, mas espero que tenham gostado e entendido.